Olá, gente que me ouve toda semana e os dias da semana. Eu não sei como vocês me aguentam, né? Esse grilo rouco e falante falando todo dia para vocês. Mas é muito legal, é uma experiência nova, diferente, extraordinária. Eu queria, nesses dias, começando hoje, né? Que é o dia 1º, e falar com vocês sobre a Páscoa até domingo. A Páscoa dos cristãos. Ou a Páscoa bíblica, porque a Páscoa literalmente não é dos cristãos, é da Bíblia, da palavra de Deus. Então eu queria falar sobre a Páscoa bíblica. Depois que Moisés fez todos aqueles portentos no Egito, vocês sabem das 10 pragas no Egito, e Deus então disse que a última praga seria que ele mandaria o anjo da morte para matar todos os primogênitos dos filhos dos egípcios. E todos aqueles em cujos umbrais da porta não havia um sangue do cordeiro. E foi assim que fez. A 10ª praga foi realmente uma coisa tremenda, horrível, que Deus imprecou o seu juízo sobre os filhos do Egito e sobre o primogênito de cada família. Depois que ele fez isso, diz o Senhor, quando instituiu a Páscoa no capítulo 12 de Êxodo: diz o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este é o mês vos fará o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidai ele, os seus vizinhos mais próximos, conforme o número das almas, conforme o que pode comer. Por aí calcularás quantos homens para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar o cordeiro e um cabrito, e o guardarás até o dia 14º do mês. Então Deus está instituindo a Páscoa para lembrar aquilo que ele havia feito lá no passado. A palavra Páscoa significa passagem. O que aconteceu no Egito? Deus fez uma passagem sobre a família dos judeus ou dos hebreus, em cujas portas havia o sangue do cordeiro. Foi o sangue que impediu a passagem do cordeiro para a morte. Quando o sangue era coberto e o anjo via, a morte passava por sobre eles. Era a passagem, era a Páscoa. Depois eles passam também do Egito e passam para o deserto. É uma passagem. E lá no deserto, eles comemoram a Páscoa a que se refere Moisés aqui nesse capítulo de Êxodo que li. Então, na verdade, a Páscoa bíblica é uma passagem. Passamos do Egito, da morte do Egito para a morte, para a vida através do sangue. Passamos da terra do Egito para a terra de Canaã e passamos do deserto. Passamos do deserto para Canaã e passamos de Canaã para o céu. Nota que a Bíblia não se prende. É verdade que aquilo foi um fato histórico, mas ela se aplica, ela deriva para uma outra passagem da morte para a vida. Todos aqueles em que nos umbrais da porta, isto é, do coração, o sangue do cordeiro foi passado, a morte também passará e ficará a vida. Páscoa para nós é muito mais do que uma festa mercantilista, porque também o é, infelizmente. Mas a Páscoa bíblica é a Páscoa da passagem nossa, da morte para a vida, do Egito para Canaã, através do sangue do cordeiro, daquele cordeiro que veio ao mundo e derramou-se, esboroou-se, esvaziou-se na cruz e derramou o seu sangue para que nós não experimentássemos mais a morte. Por isso Paulo diz na carta 1 aos Coríntios: celebrai a Páscoa. A Páscoa é um momento de celebração, de alegria, porque passamos da morte para a vida. Amanhã eu vejo vocês falando mais sobre a Páscoa. Um grande abraço.